Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Minha Dupla Cast. Primeiramente agradecer a Deus, pela essa oportunidade, porque sem Ele nada disso aqui seria possível. Agradecer a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, YouTube. Agradecer também a equipe por trás, que faz isso tudo acontecer com excelência. E hoje, a Minha Dupla Cast traz um casal que para muita gente conhece eles mais separados, mas poucos conhecem como uma verdadeira dupla. De um lado, o homem, que eu já vou revelar porque ele é Ironman. Ele treina triatletas e comanda uma das assessorias mais conhecidas de Alagoas. Do outro lado, uma mulher que não corre muito com a gente, parece não estar com a gente, mas ela acorda primeiro do que muitos atletas. Tá lá comandando a tenda, organizando café, água, hidratação, aquelas frutas e, acima de tudo, faz a máquina funcionar. E hoje é o dia da gente saber quem realmente manda na assessoria PL. Seja muito bem-vindo, Pedro e Camila. Obrigado. Bacana, agradecer a presença ilustre de Pedro, de Camila, de poder se dispor a vir aqui. A gente sabe da correria que vocês têm. Amanhã tenda de novo, Logo cedo já tá de pé para poder dar aquele suporte para os atletas. Mas nós que somos também do time Pedro Lins, dando homenagem, já viemos até fardado. Já estávamos ansiosos de trazer vocês aqui, mas a gente pensou, trazer o Pedro vai ser bom, mas se a gente puder ver tudo que rola nos bastidores através de outra ótica, que é a Camila, então seria bacana. Pedrão, antes de a gente começar, é bacana você falar assim, como foi que surgiu. Eu lembro que quando eu entrei na assessoria, tinha um box. Isso. Eu ainda visitei o box, muita gente, até eu mesmo não sei direito ali como era antes. Você já fazia planilha? Já tinha a quantidade de alunos que você tem hoje? Ou era só crossfit? Era fortalecimento? Como era? Conta aí direitinho como era o box. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Então, quando a gente estava com o box, foi que a gente tinha encerrado um projeto de sociedade, que a gente tem um funcional aqui na rua Santa Rita. Então a gente encerrou e montou o box ali. Então quando a gente tinha ali o box, por volta de 2018, eu já tinha alguns alunos de assessoria. No box funcionava mais só a parte do funcional e a gente no tempo tinha uns planos que o aluno ele podia fazer tanto assessoria de corrida quanto podia ir lá no box para fazer a parte de fortalecimento, fazer uma mobilidade, fazer o funcional ali. E ficou funcionando dessa forma até a pandemia. E acredite se quiser, umas 2 semanas antes da pandemia, você era meu aluno, já tinha, e o pessoal começou a aumentar e foi gradualmente aumentando o número de alunos. Aí chegou a pandemia e deu aquela estagnada. Foi. Até parou, estagnou, ficou por ali. Foi. Mas estava numa crescente gigante e aí de repente deu aquela parada. E assim, quando veio aquelas notícias lá, eu lembro que eu estava no box, era uma quinta-feira. Eu estava aqui, aí chegou uns alunos, uns novatos para treinar. Eu dando aula aqui, fiquei pensando, meu amigo, vai fechar tudo. Como é que eu vou fazer para dar aula desse povo? Porque eu não pensava nem assim, em questão do como é que eu vou fazer, os alunos aqui e tudo, mas como é que eu vou fazer para dar aula para esse povo que está entrando aqui, que quer se exercitar, quer se movimentar e vai fechar, vai parar tudo. Que ainda não é um corredor, que ainda não tem aquele treino longo na rua, Que não fazia nada disso, É bacana. Eu tenho uma pergunta agora já para Camila, mas antes eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, Ribeiro Cesta Básica, tá? A gente aí desde o primeiro episódio, e B7 Next Nutrition, nosso amigo Bebeto, inclusive, vamos fazer já aquela provazinha, dar para os convidados provarem, que é muito importante, Cara, eu gosto demais. E aí, para quem não sabe, o programa é gravado, ele vai ao ar na quinta-feira. Hoje é sábado, exatamente agora às 10h30. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui e eu vou fazer o meu treino, Importante. Exatamente.
Eu já treinei já, né? Só falta fazer um cardio mais tarde. Vai caminhar, né? É uma caminhadazinha de leve. Que amanhã eu olhei meu treino, rapaz, o Pedro tá confundindo a minha planilha. Eu acho que ele tá com você como um atleta aí. Tá acreditando. Você quer Krebs? Quero sem provar. Invadindo aí agora a Mariana. O senhor tá aqui. Fui convidada pelo. Cadê a câmera? Cadê a câmera? É um ou dois. Mas eu fui convidada pelos convidados. Seja bem-vinda, Mariana. Aqui é um ou dois. Obrigada, Tá vendo? Camila. Eu trouxe você pra você fazer sua rifa, ganhar sua televisão nova. Vai dar certo, vai dar certo. E pra Obrigado. servir o café pro Krebs. A Mariana é nossa nova contratada, é a nossa assistente, tá trazendo aqui o cafezinho. Exatamente. Fazendo a mídia por trás nos bastidores. Exatamente, já fiz ali várias mídias, por favor, repostem. Esse negócio tem um cheiro bom, viu? Gostei. Tu já provou isso quantas Cheiroso. vezes? Eu não provei, não. Provou sim. Você bota 2 escopozinhos e vai mexendo devagarzinho, não toma logo de cara não. Deixa, Sem ele vai degustando. ficando mais pastoso, Mais cremoso, né? mais cremoso. É. Arrasou. Você tem que ganhar por menina aquele negocinho. Como é o nome daquilo? Como é que era o nome daquele negocinho de mexer? Um mixerzinho. Sim, É, o mixer. mix. Bota lá pros seus seguidores. Seguidores, Mariane precisa de um mixer pra fazer uma doação. Aí eles vão doar pra você. E é Tenho tudo certeza. doação hoje, né? Hoje é. A Mariana Pra quando você tiver dar uma no, arroba. Esse arroba aí. a Mariana quando tiver no shape, a gente vai trazer ela de volta pra mostrar o antes e o depois. Ela tá treinando pesado agora. Deve estar treinando agora. Treinando o quê? Pesado. Pesado. Digamos que tá treinando pesado. Demais. Vamos dizer Tá pesado, isso, tá né? pesado. Camila, quando você conheceu o Pedrão, já tem quanto tempo já de 16 anos. 16 anos. 16 anos? Você conheceu ele, você sabia assim que ia vir com esse pacote diariamente, triatleta, que ia ter que se Nunca acordar na vida, nunca. Foi depois de casado que ele começou essas loucuras. Não, foi já noivo. Não foi? Foi noivo já. Mas no início do relacionamento, a gente só queria saber de farra e folia. Praia, Praia, festa, curtição, viagens. Show. Era isso, Olha. Desse jeito, não tem quem diga, mas era assim. Desse jeito. É porque a gente sabe que quem tá de fora, né, nem imagina como é conviver com uma pessoa que se acorda todo dia. Ele se acorda mais cedo que você? Como é? Acorda, a ele rotina? acorda. Eu acordo quando ele acorda, né? Geralmente é assim. Aí ele sai pra treinar e eu fico deitada, depois levanto, mas eu sempre acordo, porque ele me acorda. Tem pra onde correr não, tem que ir Não. junto. É despertador, é aquele salto na cama. A Camila é muito centrada e pra gente pegar assim, sabe, algo desprevenido dela vai ser difícil, né? Mas um dia. Deslize, Mas não vai pegar. o Pedro não é perfeito assim. Ele deve jogar deve deixar um tênis jogado, uma meia jogada ali espalhada, tênis sujo, né? Ah, pode deixar, isso aí todos os dias. Tem um lugar, né? Que quando eu chego em Tem casa. lugar, é área Quando eu de chego em casa na área de serviço. serviço, eu deixo o É tênis, o a closet sapatilha. dele. É o closet. A roupa suja fica tudo no canto lá. Tudo. Tudo no tanque. Pedro, você falou aí como nasceu, na verdade, né, a assessoria, quando foi que teve início realmente. Mas eu gostaria de saber hoje, né? Você imaginava que ela chegaria do tamanho que tem hoje? Não. Eu nem pensava assim que ia chegar do tamanho e da proporção que tomou, né? De tudo que a gente tem hoje, a proporção que a gente tem das amizades, do ciclo, da galera muito unida ali. Então é algo assim que eu já via em outros lugares, achava muito bacana e não imaginava que poderia chegar. E aí aos pouquinhos a gente foi caminhando, foi chegando, as coisas foram acontecendo. Então a gente viu tudo mudando e assim, para melhor. E a gente, como eu disse, a gente foi para maratona com aquela quantidade de gente que se inscrevendo, mandou, me inscrevi. Aí vem uma outra pessoa, manda mensagem, como funciona para entrar, e o pessoal entrando, e cada dia vai crescendo. E foi de uma das maiores assessorias com maiores números de atletas, não foi? Sim, Segunda, acho que dos alagoanos a gente era a segunda maior assessoria na prova. Caraca, meu.
E tem muita assessoria em Maceió, né? E o exterior invadindo. Sim, tem muita gente, mas que tava escrito, né, na prova. acho que se a gente pegar ali, Maceió tem muita gente, mas se a gente pegar na proporção, a gente botar a gente, a assessoria, a galera aqui de Arapiraca que estava lá na prova, e se a gente contar os que ficaram aqui quando viu a gente arrumando as Vontade de coisas. ir. Eu fui um deles, e pegando comprei os de kits última que hora. a gente tava ainda, tinha que estar aí. Assessoria a gente sabe que tem várias, né, tal, tudo, mas eu queria saber assim, do Pedro, o que você acha que fez com que a PL hoje é referência em Arapiraca e em Alagoas? O que você acha que fez com que ela se tornasse essa referência? Algo que você diga, não, eu acho que além do seu profissionalismo, lógico, né, a sua dedicação ao trabalho, será que é o que? Os alunos, o conjunto, tem a Camila, né, por trás também, que às vezes a gente vê o Pedro, mas a gente sabe que por trás tem um monte de força. O que faz o Pedro Lins, a assessoria... Tem uma ser referência hoje, Então, né? porque assim, a gente nunca foi só, né? Nunca só o Pedro. O Pedro vai ali na frente, tem o meu nome ali na frente. Como já disse, até eu mostrei ela uma vez, tem muita gente que conhece o meu nome, mas não sabe nem quem eu sou. Verdade. Aí eu disse a ela disse, não, mentira isso, duvido. Eu disse, duvida? A gente entrou numa farmácia lá ali do Cruzeiro. do Cruzeiro, ali no Bela Compra. A gente entrou lá na farmácia, foi lá pegar a medicação. Aí quando chegou lá, a gente tava com a camisa, né? Assessoria. Tanto eu quanto ela, a menina viu só o Pedro Lins, bacana e tal. Aí a Camila disse, e eu lá na farmácia andando aqui. Foi, ela disse, assim, eu tenho muita vontade em conhecer. Pergunta ela se ela conhece o Pedro Lins. Aí ela perguntou, você conhece o Pedro Lins? Não, tenho Ela muita achou muita vontade de vontade conhecer. de poder participar dessa equipe que eu acho sensacional e tal. Aí eu digo, pô, você vai conhecer ele agora. Eu disse, esse aqui é o Pedro Lins. Foi. Então, a Ela gente- ficou bem surpresa. Deixa eu ver, vou listar aqui rapidinho. Assim, se eu listar aqui rapidinho coisas que às vezes a galera não imagina. A gente não tem mais, mas eu já estava pensando em outra coisa para fazer. Ainda não sei o que, mas vou fazer. Mas tipo, a gente tem o desafio Pedro Lins. O desafio Pedro Lins foi eu que criei. Quem criou foi o Arthur. Né? E era sucesso. As de coisas que verdade. acontecem as coisas que Nos acontecem nos bastidores, todas ali da tenda, do que a gente vai levar, do que tem, tudo, não sou eu às vezes que levo. Quem leva é a Camila. Quando eu saio às vezes para treinar com vocês, às vezes eu fico ali, mas quem arruma tudo é ela. Quem arruma tudo pensando, eita, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que organizar isso aqui, tem que ver isso aqui para o melhor para os alunos, quem organiza é ela. E assim, eu vejo na proximidade que a gente tem, que eu tento ter com cada um de vocês, não só na questão performance. Eu não vejo assim que eu tenho que exigir de cada um, tenho que cobrar. Não, eu tô ali, o cara treinou, ele fez a prova, que eu sempre pergunto. Não pergunto, e aí, ganhou? E aí, eu pergunto, e aí, como é que foi a prova? Gostou? Foi boa? Foi boa pra você? Como é que foi seu treino? Foi legal? Porque às vezes não é só os números e a performance, é uma consequência do que a gente faz, né? Verdade. Do que a gente treina. No dia a dia. No dia a dia. E quando você faz isso com pais, sem aquela cobrança, Sem a cobrança. até porque a grande maioria dos seus alunos não são atletas profissionais, né? Assim, atletas... Na verdade, eu acho que praticamente todos são atletas amadores. Todos são amadores. E aí tem alguns que se destacam, né? Em performance, né? Em performance. E aí quando você entra em um time que você é acolhido, que a turma incentiva, até porque não é só a Camila que está ali na tenda, tem os Exatamente, outros alunos que ficam ali é. apoiando também. Que fica naquele E ajudando, apoio. e às vezes fazem mais do que o Pedro e fazem mais do que a Camila. Exatamente. Pela a sinergia que tem o time, né? E eu sempre brinco com ele, que eu sempre digo assim, que a assessoria é meio que a gente escolhe a dedo as pessoas que entram, que fazem parte. E para chegar onde chega, eu sempre digo assim, tem que ser como a gente tem em casa. Tem que externar a maneira que a gente se trata em casa, a maneira que a gente... Porque assim, eu sempre quis ser mãe. Então, o externar meu... Porque eu sempre achei assim, mãe é engravidar e ter filho. Não, mãe não é isso. Mãe é você ter o carinho, mãe é você ter o afeto, mãe é você ter a preocupação, entendeu? Com todas as pessoas. E com a assessoria da gente tem isso, porque eu sempre disse a ele, ele tem assim uma bondade enorme no coração e uma humanidade gigante.
E eu sempre disse a ele, ó, seja sempre você. Tem que ser sempre você, não adianta. Não pode mudar a Entendeu? Não personalidade. pode mudar, porque o diferencial hoje que eu vejo, entendeu, da assessoria é justamente esse lado humano, esse lado que é dele, esse lado bondoso, essa versão dele olhar para as pessoas de um outro jeito, entendeu? Dele sempre querer que elas vençam, que elas cheguem nos seus objetivos. E eu acho que esse é o diferencial da assessoria. E o bacana é que o Pedro ele não força nada, né? Sim. Não. O Pedro ele tá ali, o aluno chega para conversar com ele, conversa, quando ele vê, ele recebe todo mundo muito bem, mas ele não faz nada forçado. Exatamente. E isso deixa o clima e a sinergia muito melhor. Isso. E a Fizeram amizade também, fizeram né? botar um boot aqui no. Não sei se você mandou mensagem pra mim. Fizeram botar um boot aqui no WhatsApp, pessoal. Esse negócio aí não vai dar certo, não. Agora eu vou pedir só um momentinho aqui para nossa assistente. Ô Mari, Moça você do consegue café? tirar a xícara aqui, por favor. Por isso que você vai ganhar um Pix na Por televisão. isso que eu vi, né? O que é mais difícil, Pedrão? Você treinar a si mesmo para um Ironman ou incentivar o aluno ao ponto dele acreditar eu particularmente eu nunca imaginei que eu fosse fazer um desafio. E quando eu perguntei a você, Pedro, eu estou pensando em fazer um desafio no Rio de Janeiro, que é 21 no sábado e 42 no domingo. Nem eu acreditava que eu conseguiria fazer. O que é mais difícil? Você incentivar o seu aluno, treiná-lo, ou você mesmo treinar para o seu Ironman? É se treinar. Se treinar é difícil. É difícil, mas chega uma certa hora que eu até brinco até com pessoas, rapaz, que treino da pô, bicho, você não tem pena de mim. Imagina de vocês. Mas a questão não é nem ter pena, sabe? É a questão assim, a gente vê o que precisa, o que é que a gente precisa fazer para chegar naquele ponto ali, naquele objetivo. Que eu até hoje cedo eu mandei no grupo, que às vezes muita gente traça uma meta de objetivo, mas não treina o suficiente para alcançar aquela meta. Tem lá o treino dele lá, 30 minutos. Aí ele sabe, hoje é 30 minutos, tipo terça-feira, 30 minutos é um treino leve, né? Treino leve, regenerativo, mas o cara vê 30 minutos lá, é hoje. Aí, ó, acelera, bati RP no meu treino. Aí vai pro treino intervalado e todo cacete. Aí força de novo. Aí quando chega no longo do final de semana tá lá quebrado, destruído, não aguentou mais. Chega na prova dele aí dá tudo errado. Aí, pai, não sei o que é que tá acontecendo. Tô fazendo meus treinos, mas não tá indo. Porque às vezes não tá respeitando as intensidades que a gente precisa fazer. Quando é leve, precisa ser leve. Quando for o intervalado, a gente precisa tentar fazer a força e os estímulos de cada intervalo para a gente seguir aqueles blocos. No treino intervalado, muita gente fica dizendo que é o terror, mas se você consegue, do início, manter, se eu tenho lá um range de pace, que é 3,50 a 4,10, se eu faço todos os meus intervalos ali, naquela média, 3,50, 3,50, 3,50, eu consigo fazer tanto o primeiro treino intervalado, que é das 4 repetições, quanto o último do ciclo, que às vezes é de 10 repetições. Depende muito vai de aluno para aluno, de pessoa para pessoa. Não é todo mundo que eu coloco 10. Tem gente, quando a gente coloca 10, assusta. E o cara acha que não vai conseguir fazer aquilo ali. Então, aí eu vou olhando pessoa por pessoa e vou analisando, dá para me colocar essas repetições aqui? Quanto tempo dá para me fazer de intervalo aqui para ele? Porque esse aqui vai encaixar melhor, esse aqui consegue recuperar melhor. Vou colocando, vou ajustando, e esse controle de cargas vai fazendo com que você melhore. Então, quando a gente está se treinando, imagina que eu tenho que colocar aquilo ali, botou ali, botando ali, 5 de 1 km, eu sei, tá, mas aqui é pra mim, né? 5 horas de O ponto de bike. vocês é pesado. 5 horas de bike, 5 horas amanhã, e no outro dia, 30 de corrida. Mas, tem que fazer, né? Assim, são coisas que a gente precisa fazer. Eu fico vendo fico assistindo, vendo alguns podcasts de alguns caras que estão no triatlo há muito mais tempo do que eu, que vê.
que estão aí nesse mundo e veem muito a realidade que eu vejo deles, que eles contam lá, é a minha realidade daqui, o que acontece muito com muita gente que às vezes começa a treinar, chega para treinar. O cara chega para treinar às vezes e vem assim, o Cleito tem lá 12 e o cara tem 10. A pergunta, o cara não fica só xingar, ainda bem que eu tenho só 10. O cara diz, por que ele tem 12 e eu tenho 10? Mas ele não vê que você está lá há 5 anos treinando e ele está começando agora. Mas ele não quer, se às vezes tem cara que chega que não quer seguir o passo a passo, ele quer o avançar daqui para cá. Ele já quer o maior, já quer o melhor. Ele não quer seguir o passo a passo. Nos feedbacks que os alunos dão para você sempre pergunta, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu Agora objetivo? há pouco você me perguntou. E aí o meu treino também, ele tá embasado em cima do meu objetivo. Do seu objetivo. Né? Cada um tem uma individualidade. O que é que você quer? Eu vejo às vezes muita gente faz o seguinte, o cara corre 5, aí correu no 5, mas não conseguiu ainda correr o melhor que ele podia no 5. Então, eu fiz 5, agora eu vou fazer 10. Fiz 10, agora eu vou fazer 21. Fiz 21, agora eu vou fazer 42. E fica meio que que ele não quer. Às vezes tem gente que acha que não tem como voltar. E a gente estava conversando essas semanas. E aí, Cleito, qual é o seu objetivo agora? O Cleito disse, não, agora eu quero as provas de 10 km. Beleza, não tem. Ah, mas você fez. O cara disse, mas você fez o. Cara, pode alguém chegar a dizer, mas você fez o desafio 21 mais 42, mas não quer dizer que sempre ele tem que ficar só correndo 42. É igual o pessoal me cobra. Claro, porque tu não vai fazer 21, 42 é massa, porque eu não quero. Meu objetivo é 5 e 10. Eu tenho prioridade de manter, querendo massa muscular. A corrida eu entrei por conta disso mesmo, da camaradagem, da turma, da galera. E é viciante demais. Eu poderia muito bem fazer. Eu tô pensando em fazer os 21 em Maceió. Você entrou na corrida para se amostrar, você e a Maria. É isso que eu acho. E a galera fica até besteira que eu consigo ainda querendo dar uma performance assim, pelo peso que eu tenho, né? Online, né? Vamos voltar para ele correr sem camisa na Não, avenida. aí ele já Vai lá, acabou né? esse tempo. Acabou. Não, agora ele tá correndo com a camisa e vamos botar tô online. A gente fala muito de Ironman, né? O Pedro é Ironman. Mas eu tenho essa curiosidade minha também, acho que o público também tem muito. Quando foi que você decidiu, eu vou fazer meu primeiro Ironman? Do nada você... Porque isso aí é uma coisa que na cabeça da gente é... Foi do nada mesmo. Do nada. E quando bem você do decidiu, nada. quando você decidiu fazer isso, você já sabia nadar, pedalava? Não. Como foi essa... Quando eu resolvi que ia fazer, eu não tinha bicicleta, eu não nadava. Ei. A natação que eu tinha era a natação que eu aprendi nas aulas de natação quando eu tinha lá 12 anos. Pra não se afogar, Pra só não se isso. afogar. Era ali no... Ainda era SESI, não era o Clube do Servidor, era SESI. Sim. Eu fazia aula, mas eu não fazia nem... Nunca na aula de natação cheguei nem a atravessar a piscina nos 25. Ficava só nos 12,5. Ali, borda a borda. Então, quando eu resolvi, eu já estava correndo, né? Eu já vinha correndo, eu tinha comprado um relógio, eu tinha comprado um Garmin, comprei meu primeiro Garmin lá em Maceió na loja e você ganhava uma assessoria. Então eu ganhava assessoria, tanto que eu já estava começando a me treinar, então quando eu ganhei a assessoria do relógio, eu disse, não, disse uma amiga minha, disse, não, você pode ficar. Aí o cara disse, não, só a assessoria é só para quem é o dono do relógio. Aí tinha um pessoal aqui de Arapiraca que já treinava com o Fabrício, aí eu disse, tinha todas as assessorias de Maceió, tinha um bocado lá. Não, Fabrício Bolsado. Aí passou os treinos para mim, ainda vinha, eu acho que o Cleito recebeu quando começou comigo, ainda era um PDFzinho, uma planilhazinha, eu recebia também no PDFzinho. Aí um amigo meu me ensinou a mexer no Garmin, eu entrava no Connect, eu programava, deixava programada os ritmos, tudo dos meus treinos, colocava lá e fui fazendo. Aí eu tava treinando para correr 21. Ia ter uma prova lá na Barra, tava treinando pro 21. E nesse meu tempo já tinha um grupo da assessoria, vi a galera, grande maioria, era tudo triatleta. E em 2017 ia acontecer o primeiro 70.3 Maceió. E a galera naquela euforia. Antes disso teve Florianópolis. Então imagina aquele fuzuê de grupo. A galera acompanhando 10 atletas aqui na prova. Ó, fulano tá na natação, fulano tá nisso, fulano tá aquilo. E foi vendo. Mas até então ali não tinha sido. Antes um pouquinho eu assisti um filme que o cara tem esclerose.
Esclerose múltipla. esclerose múltipla, que ele resolve 100 metros, né? Também assisti. Isso, é 100 100 metros. 100 metros, né? 100 metros. Que ele começa a treinar para fazer o Ironman, que ele tem um relacionamento ruim com o sogro. Então eu assisti aquele filme ali e disse, rapaz, vou fazer esse negócio aí. A galera toda já fazia, mas aí depois que eu assisti o filme, eu disse, eu preciso fazer isso aí. Precisa, Foi a parte pontual. Mas Foi. ele tem um relacionamento muito bom com o sogro dele, viu? Não foi essa parte aí. Não, Não, eu tô dizendo. Que ele frisou, né? Pra Não, o cara tinha um relacionamento muito ruim com o sogro e quando ele começou a treinar, eles se aproximam muito, né? Porque ele não tinha proximidade. O sogro dele bem recluso. É. O sogro dele tinha competido no Tour de France, tinha ganhado a etapa tudo, camisa amarela. E aí o Pedro, ele tinha me falado, já você tinha me falado em um outro momento, indicado esse filme. E aí eu assisti. E aí me deu vontade também de fazer, e eu entrei na natação. Ainda não peguei a bike, o Pedro sabe disso, né? Mas já, eu digo, não, aprender a nadar logo pra mim não morrer no mar. Já fez um desafio, não foi? Já E fiz aí, travessia. Fiz travessia, né? Nadei 4 km seguidos lá no mar e depois mais Já uma tá prova no de 1 caminho, km, já. foi 5. Então já deu ali para entender mais ou menos como é o mar. Na corrida a gente vai e aí precisa a bike, né? Que é muito importante, porque aí eu acredito que não é tão fácil assim a bike, né? Porque tem um nível de atenção muito grande, tem trânsito, é pista Rapaz, e é que- muito mais arriscado, né? Acredite se quiser, pedalar é mais fácil que nadar. O desenvolver do pedal é muito mais fácil do que o nadar. Muito melhor. O nadar ali você faz na piscina, naquele ambiente Quando vai seguro. pra água tudo. aberta. Mas nas águas abertas é assim, no dia a dia, a piscina se torna às vezes monótono, né? Sim, sim. O bate-bate as voltas. Mas nas águas abertas dá um medo, que é normal. É bom ter um medo, que você fica com respeito ali no mar. Mas dá pra ir. O bacana na prova que eu fiz no mar é que você, como tem muita gente e muito apoio, é o momento de você quebrar o seu medo. Isso. E aí Sim, eu fui para o mar sem boia, porque eu sabia que tinha muita gente ali, tinha uma canoinha e tal. E teve um momento na prova que foi o meu ápice. Eu digo, cara, eu fui o último a chegar. Eu fui o último a completar a prova. Mas teve um momento assim que eu me senti muito bem, que foi um momento que eu pude parar, que eu senti uma cãibra. Até tinha dito para você, senti uma cãibra e pensei, eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, mantive a calma, fiz o que me passaram, né? Na época, quem me treinou foi o Betão, lá no mar, mais o Tiago aqui, na piscina era o Tiago e lá no mar era o Betão. E aí, pedi para o rapaz da canoa, você me arruma água, deu uma cãibrazinha aqui, aí ele me deu uma águazinha ali, me deu um suporte, e eu no mar. Então aí continuei nadando. Pronto, depois daquilo ali eu imaginei. E a pronto, câmera foi nos pés, no braço? Não. na panturrilha. Sim. Na panturrilha. Aí você no mar, né? Ficar com essa consciência ali com a dor, sem se apavorar, principalmente quem não sabia. controle mas é ali, muito né, bacana, da situação. É. E aí não é ganhar a prova, né? É você passar por isso e sair ileso, Você entendeu? vê, Aprender, né? 2022 eu tive câimbra no mar. 2022 eu tive câimbra quando eu saí do mar, que eu fui calçar sapatilha na transição. 2024 eu tive câimbra nadando na segunda parte da prova. 2025 eu tive câimbra de novo. E esse ano eu tive câimbra de novo, nadando. Você vê, e não sei, inexplicável. Nos treinos não tive câimbra, reposição de sais, reposição de eletrólitos, tudo. Não sei, da roupa de borracha, não sei se estava apertando demais, tudo normal. Mas tive câimbra. Aí eu tento parar, deixar a perninha lá parada, não mexer ela, aí eu começo a movimentar devagar, aí fui batendo mais a outra para, como tô no Ironman, esse cara que tá na roupa de borracha em Florianópolis, então você deixa flutuar aqui E vai embora. E vai seguindo, né? Isso, é a mesma coisa você tá usando um flutuador no meio da perna, a roupa de borracha segura seu quadril, você vai fazendo só força nos braços. E assim, na prova que você fez, nas provas de triatlo não é diferente. Você tem todo aquele suporte de estar todo mundo ali lhe guiando, tanto para você nem errar o percurso de navegação. Eu comecei a nadar esse ano, de 10 em 10 eu vou olhando para ver a boia. Aí teve uma hora eu baixei a cabeça aqui, quando eu levantei o cara do caiaque, ei, pra lá, tá errado. Aí fui corrigir. É incrível que quando você está numa prova dessa,
Eu, particularmente, fui lá, isso foi no Rio de Janeiro, agora em Maceió novamente. Você faz uma prova muito, muito grande que você aumenta ali a sua performance e você fica no limite. Chega um momento que você começa a pensar em tanta coisa, menos o que você está correndo. Vai pro automático. E a sua mente, ela fica pensando em todo o processo e em alguns momentos eu acabo me emocionando. Isso acontece com você também ali na prova? Acontece. Eu tive um momento ali na prova que eu comecei a pensar demais e do nada eu tô aqui me segurando para não Pra chorar. não chorar. É muito bacana isso. Pedro, referente assim ao triatlon, né, que a gente sabe que é difícil, né, pedalar, nadar, tem essas experiências aí que vocês estão falando. E a gente sempre fala que tudo que a gente faz traz uma lição pra gente. Eu queria saber do Pedro, qual foi a maior lição que o triatlo trouxe pra você? Algo que você disse, me marcou. Quando você, desde o início que você fez até o último, um triatlo que você aprendeu algo, uma lição que você pode passar pra gente aqui. Rapaz, do triatlon, eu acho que assim, que tudo tem seu tempo e a gente tem que ter paciência. Que se a gente vai trabalhando, se a gente vai fazendo as coisas tudo certinho, vai buscando o seu objetivo, uma hora vai chegar. Vai chegar, vai vir para você, vai acontecer que você precisa ter paciência, que aquele processo de repetição que você tem que estar repetindo todos os dias, que é o que a gente faz todos os dias, né? A gente acorda, tem que se organizar para trabalhar, para fazer tudo para nossa família, para deixar tudo organizado para os nossos entes queridos, e para minha esposa, para meus sobrinhos, lá para minha mãe, para a família da gente. Então que a gente tem que ter tanto o senso de organização e tem que ter paciência. É a chave. Tem que ter paciência. Até tem gente que fica. Tem hora que a minha irmã fica com raiva. Diz, rapaz, eu vou tentar te trollar aqui nas coisas e tu nem aí. Fica como se não tá acontecendo nada. Camila, qual foi a parte mais difícil que você, ou a corrida, vamos dizer que a corrida mais difícil que você passou aí junto com o Pedro? A prova. A prova. Que você... Porque a gente sabe que quando a gente tem alguém que a gente ama, que está passando por um momento muito difícil ali, principalmente uma prova e a expectativa é muito grande, a gente acaba sofrendo junto. Né? Então, para mim a mais difícil é a primeira, porque ele decidiu fazer o Iron em 6 meses, 3 meses, quantos meses você decidiu? Eu decidi em fevereiro, a prova era em maio. Em maio, assim... Foi do zero ou fez... Do zero. Do zero, assim, nunca tinha feito nada de triatlo ele. Em 2017 eu fiz a minha primeira maratona. Aí no mesmo ano, em setembro, eu fiz a Ultra de 50. Só aí que eu corrida, ganhei né? a prova e muita gente começou a me conhecer, porque o pessoal sabia que eu era de Arapiraca, mas não me conhecia. Então eu fiz a Ultra Maratona lá em Maceió, eu ganhei os 50. Aí todo mundo ficou me conhecendo. Aí nesse meu tempo, quando eu tava treinando pra Ultra, eu comprei a bicicleta em junho. Aí a bicicleta chegou, eu comecei a pedalar, comecei a treinar. Aí o meu treinador fazia, rapaz, se inscreva pro Ironman, vá por mim. Eu disse, oxe, tá doido? Eu nunca nem fiz nada. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui pra piscina, ainda era a Better Life aqui. Aí eu fui com os meus amigos nadar. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, o cara na folia para aquela piscina da bebê pequenininha. Quando eu entrei, que eu 25, eu vou fazer o que com aquela bicicleta que eu comprei? É difícil. Então, pra mim foi a primeira prova, porque justamente por isso, eu não tinha visto ele fazendo nada parecido ainda de triatlo. E como tudo que ele se determina e inventa fazer, eu digo, vamos lá, eu apoio, vou apoiar. Você quer, vamos apoiar. E lá na prova foi muito difícil, assim, a parte da natação. Você vê aquele mundaréu de gente entrando junto e tapa e chuta e você fica desesperada. Até ele sair da água a primeira vez, você fica ali. Quando ele sai, você respira. Parece depois que entra tá no junto mar com e ele lá, né? respira. Então, assim, pra mim, a melhor parte do triatlo é a corrida. Porque você sabe que ele tá ali do chão, não passa... E tá bom, e não tem como acontecer nada, mas assim, cada ambulância que passava, era terrível, expectativa. muito, Eu pensei muito que ela ia vigilante. falar, é a parte que termina. E em 2018 a gente ainda largava por
por idades, né? Então eles determinavam a faixa etária de idade e ficava aquela galera. Então ela levantou a faixa, tocou a buzina e hoje vai largando no sistema Rolling Star, que é de 10 em 10 segundos, larga 10 atletas. Então fica mais tranquilo. Mas eu não cheguei, como eu comecei em 2018, eu não peguei a largada geralzão que fazia. Antes era uma faixa na areia aqui, geralzão, pom, subiu e todo mundo. E perna, braço. E de vez em quando o cara leva um cotovelada. Que eu acho que a preocupação, acho que Esse toda ano eu levei prova tem, né? A Esse ano eu verdade é levei um essa. chute no nariz. Camila, Eu tava na boia, um chute no nariz. Eu tava na boia aqui, pesado, né? Só vi assim, eu levantei a cabeça e sei, eita. Ô Camila, e se existe, né? Se existe essa parte difícil de ser esposa de alguém que vive do esporte, se é que existe para você, né? Eu acredito que possa existir em algum momento. Qual é a parte mais difícil de ser esposa de uma pessoa que vive do esporte? Se existe, né? Acordar 3 horas da manhã. Não, então, é aquela coisa, como eu disse, tudo que ele se determina a fazer eu acompanho. Então, assim, meio que eu gosto também dessa adrenalina, desse meio, entendeu? Eu passei a viver também com relação a isso, assim, mas que é difícil. Eu acho que mais a vida social pra gente é mais difícil. Porque Pra manter uma rotina que a gente já tem, entendeu? Semanal e aparece um aniversário, aparece uma formatura, um casamento. Então essa rotina pra gente é complicada. Tem que sabe? abdicar de Tem que muita abdigar coisa. de De Tem. muita coisa, Tem muita coisa. gente que me taxa. Tem uns amigos meus que acham que me taxa de chato. Imagina, um dia. Tem uns 3 semanas, eu acho, os caras mandaram mensagem pra mim no sábado, 7 da noite. Ei, vem aqui pra casa, a gente tá todo mundo aqui. Eu disse, bicho, não vou, amanhã eu vou trabalhar. O cara, não, pô, você não precisa beber, não sei o que. Eu disse, bicho, não é questão de beber ou não beber. É que amanhã, 4 da manhã, eu vou acordar pra trabalhar. E são escolhas, por né? isso, não, pô, São vou escolhas, a acordar, gente 4 da manhã faz eu vou essas acordar escolhas. porque eu vou trabalhar, vou encontrar com meus alunos, vou trabalhar. Simplesmente eu não posso chegar aqui de uma hora para outra e dizer assim, amanhã não tem, não vou. Não, é E uma coisa você tem que estar bem. É uma coisa que eu Isso, gosto, e- é uma coisa que eu quero estar ali e eu não posso simplesmente sair mudando. O né? bacana disso aí é onde a gente, o que o pessoal não vê. Eu que já competi, já fui atleta também do fisiculturismo, é um lado que é muito complicado mesmo, o que a Camila apontou bem, que é a convivência, essa parte de se comunicar, social. Isso, social. Só quem é atleta vai entender isso. E a parte de ser um atleta bom, que nem o Pedro representa, aí, né, é bem conhecido, é a esposa, porque está apoiando. Por mais que ela não quisesse, ele só é hoje por conta dela. Imagine se a Camila andasse na contramão. Né? O quanto seria difícil para o Pedro performar, dar continuidade. Por isso que eu fico até lisonjeado de ter vocês aqui. Eu acho muito bacana essa parceria, que foi como eu falei no início. Muita gente conhece o Pedro e a Camila, mas não conhece a verdadeira dupla que é os dois. O que eles vivem atrás, durante e depois. Sim. Eu acho isso muito bacana, isso é muito importante pontuar. Tem que ter parceria, tem bom, que ter né? cumplicidade. Acordar 2 de manhã quando a gente ir pra Maceió, né? Pra montar as coisas. Meu Deus do céu. Fim de semana, a Camila fez o que no seu aniversário? Dormir o dia inteiro. Uma pergunta que eu não sei se a gente não fez ainda, mas eu acho que a galera gostaria de saber também. Como vocês se conheceram? E... Você conta ou conta? Então, a gente já tinha um círculo de amigos já, assim, parecidos. E a gente se via, se cumprimentava. Mas confesso que nunca tive esse olhar despertado pra paquerar ele, não. Sempre com amizade. Sempre era maminho, o Pedro aí- já mafiando. Quando foi numa festa, a gente foi pra uma festa. Eu tava numa festa que eu morava em Aracaju nessa época e eu vim com os meus primos pra cá, meus pais já moravam aqui e a gente veio passar o feriado, o Dia das Crianças. A gente foi era um boate, era ali? Era. Pronto, nessa boate. Ali onde era o rodeio, né? Aí- Não foi um boate ali? Era. Eu lá já tinha visto ele e tudo, do nada mesmo. Ele vem, me puxa, me arranca um beijo e eu fiquei muito Hoje em dia brava. seria assédio, né? Você não pode Seria fazer sério isso. puxar. Porque você chamava pra dançar, você tava ali dançando, aí você ia virando roxo e botava pra beijar, Aí eu né? fiquei muito Aí vai fazer, não, brava, assim, aí vai, muito aí você botava ousado. o braço, botou aqui o bracinho assim, ó, segurando o pescoço. Já era. Voltei para Aracaju, possessa de raiva. Eu disse, que menino perturbado.
petulante, ousado e aquela coisa e pronto. Aí começou, né? Começou no MSN, viu? MSN. Era bom. Conversando, ele me chamava pra lanchar, me chamava pra uma coisa. Eu disse, rapaz, esse cara não vai largar do meu pé, não quero não. Não vou não. Aí, tá em Aracaju. Às vezes eu tava aqui, ele tá em Aracaju. Eu disse, tô em Aracaju. Mentira, tava aqui em Arapiraca, que eu não queria ver. Então, dei vários balões nele, inclusive. Aí, quando foi um dia, eu também gostava muito de festa, ele também gostava. E minha mãe chegou um dia pra mim, toda vez que eu vinha pra cá, eu vinha pra passar o fim de semana com os meus pais. E minha mãe virou pra mim, Camila, assim não dá não, minha filha. Você vá para Aracaju de volta, porque pra vir pra cá, pra estar só de festa. Aí eu disse, mãe, eu vou arrumar um namorado e vou me aquietar. Disse assim pra ela, numa segunda. Aí o Pedro tava na fila. Aí no MSN, fui falar com ele me chamando pra sair. Eu disse, olha Pedro, o negócio é o seguinte, eu não quero mais esse negócio de ficar. Não quero esse negócio de ficar. Minha mãe quer que eu me aquiete, agora eu quero me aquietar, arrumar um namorado, ficar de boa. Ele disse, pronto, eu também quero, vamos se aquietar junto? Desse jeito. Aí eu disse, bora. Topei. Ele trabalhava em Dois Riachos na época. Ele disse, quinta-feira eu tô aí. Quinta-feira eu tô aí na sua porta. Aí eu disse, tá, vem nada esse aqui, eu duvido. Quinta-feira ele na porta da minha casa. Tá vendo aí, Maria? Aí tá pensando que ele não ia, Quinta-feira. E assim, a relação da gente foi desse jeito, foi meio... Início não foi aquela coisa assim, foi amor à primeira vista. Não foi. Pelo menos assim, eu sempre digo que da minha parte, ele me conquistou no dia a dia mesmo. O primeiro beijo aqui. Jogou o veneno, já era. Ele foi me conquistando no dia a dia. Pela maneira, pela pessoa como ele sempre foi. E a parceria, que assim, eu digo que tudo da gente é muito sólido porque a gente construiu a base de respeito, de cumplicidade, de parceria, de companheirismo. Foi isso, surgiu tudo isso para poder chegar assim, eu te amo, para vir o amor, entendeu? A gente construiu tudo isso para poder chegar no amor. Então, eu acho que a base da gente foi justamente essa. O respeito, a amizade, a gente é muito, muito amigo, muito parceiro, a gente conversa de tudo, a gente, sabe, brinca juntos também quando tem que brincar. E foi desse jeito, foi rápido, né? Mas que ninguém me acredita, mas foi bem, assim, foi uma história bem divertida da gente. O relacionamento da gente foi bem parceria mesmo. Antes de eu abandonar, eu vou fazer mais uma pergunta. E eu tenho uma coisa também que eu quero entrar aqui no assunto também. É um assunto que quem conhece vocês mais por perto, tem uma pessoa que aparece muito na história de vocês, que parece ocupar um espaço muito especial no coração de vocês. O nome dele é o Miguel. Ai. Já chorei, já. Quem é o Miguel para vocês? Quer falar primeiro? Fala. Então, Miguel, ele meio que me despertou a maternidade. Miguel, pra mim, desde quando... Até da escolha do nome dele, sempre foi muito mágico, foi muito especial. Miguel, ele, desde da barriga da minha irmã, que eu sempre disse, esse menino... Eu tenho uma conexão muito forte com ele, que eu não sei nem explicar. E ele despertou a maternidade em mim. E eu digo que hoje eu sou mãe por causa dele, porque ele, pra mim, tudo na minha vida é aquele menino. Eu tenho um filho, eu chamo até, eu digo que a minha irmã é a mãe dos meus filhos. Que ela hoje tem o pequenininho, mas mas a minha conexão com o Miguel é muito forte, é muito bonita, assim. Eu sempre soube que ele era uma criança especial pra mim, e sempre vai ser. E ele é meu primogênito, entre tantos que eu adotei pra mim, mas ele, assim... É muito amor, é muito carinho. Ele, pra mim, eu não sei nem como explicar, assim. Miguel, pra mim, é minha vida. Meu tesouro, é meu tudo. Eu não sei se eu vou ser muito invasivo, mas quando você se emociona assim e diz que ele despertou a maternidade em você, para quem tá de fora fica aquela dúvida, né? É porque você não pode ter filho ou então, você tem esse desejo? Sempre tive e a gente nunca conseguiu. Nunca tomei nada, já procurei profissionais, já fiz todos os exames e de fato não tenho nada que explique, né, o porquê de não engravidar. Mas eu digo que justamente por causa de Miguel, eu digo assim, que hoje antes eu tinha era mais agoniada, aquela coisa de ser mãe. Hoje eu não tenho mais isso, porque assim, Deus sabe de tudo na vida da gente e
eu acredito que eu não tenho o meu para que eu possa cuidar dele, sabe? Para que eu possa dar atenção a ele em tudo que ele precise. Mas, assim, tá na mão de Deus. Hoje eu tô com meus 42 anos e não sei se posso ou não engravidar, que isso aí é... Antes era um assunto delicado, mas hoje eu trato com mais leveza. Porque, como eu disse no início, ser mãe, eu aprendi que ser mãe é mais no cuidado, é mais no afeto, é mais no carinho, é mais na atenção. Então, hoje eu tenho por muitas pessoas isso. Eu tenho uma amiga, o tempo de Deus é perfeito. Eu tenho uma amiga que ela engravidou uma vez, é o Águida, inclusive um abraço para o Águida, esposa do Pedro. Ela engravidou uma vez, perdeu, engravidou de novo, perdeu de novo. E ela fez vários tratamentos e não conseguia. E na terceira tentativa veio a filha dela, linda, coisa mais linda do mundo. E logo em seguida veio outro. Tá grávida ela agora de novo. Tá vendo? Tá grávida, então. E ela tinha muito medo de não conseguir, era o sonho dela e ela tentava. E Deus operou ali um milagre na vida dela, assim como muitas outras pessoas que eu já conheci também. Então, como você falou, Deus tem um propósito para tudo, nada é por acaso. Deus ele dá as possibilidades e dá a cruz de acordo com o que a gente pode carregar o peso. Então, é a gente aceitar, confiar. Entrega na mão dele. Exatamente. Salmo 37, 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem uma história na Bíblia que é em 1 Samuel. Eu vou falar logo o versículo. O Senhor se lembrou dela e aconteceu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz ao filho. A história da Ana, quem conhece, ela não conseguia ter filhos, sofria muito. Só que uma coisa que ela nunca desistiu, de orar e pedir a Deus. Foi quando Deus derramou, né, no coração diante deles, e depois veio o Samuel. Aí eu queria que você se apegasse a isso e, assim como esse seu desejo, é sua fé. E a sua fé ela não pode ser inabalada. Nem por médico, nem por fulano que diz que não pode, por nenhum laudo técnico, nada. Porque quem opera milagre está vivo aqui para mostrar que ainda é capaz. E eu tenho fé em Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que ainda vou ver um filho vindo de vocês aí. Amém. Eu também. Aleluia. É muito bacana, né? E assim, você tá podendo viver essa maternidade, a gente sente até na tenda, com o carinho que você recebe. Eles Né? de pai e mãe. Quem conhece, Eu já vi. Como é o nome do... Tem que ter um microfone pra... Jean, tem que ter um microfone pra Mariane. Não chama, né? A Mariane vai vir agora em todos os podcasts e aí a gente tem que colocar inclusive uma câmera focada pra ela. Assistente de câmera. inclusive ele é um menino muito, muito, muito inteligente, não é pouco não. O Gui é super amigo dele, né? O Gui fica encantado com ele. O Gui fica encantado com ele, com a inteligência do menino. E é um menino doce, gentil. Aí ele chegou em casa assim, mãe, você sabia que o Miguel brigou com a professora? Como assim? Sobre os planetas. A professora foi dizer que sabia e ele disse que estava errado. Eu era assim na sala. Eu era assim na sala também, eu brigava com os professores. E o Gui veio assim, ó. E a professora, não, Miguel, mas assim, tá errado, não é assim. Certo. Ele é muito Você especial. quer fazer a pergunta ou vamos pro desafio? Vamos pro desafio, a gente já entrou no mesmo. Eu tava tentando puxar justamente esse assunto. Eu queria falar sobre o sonho deles ali, mas já tá rolou, bem, né? Defenda o abandono, vamos lá. É só dizer se defenda o abandono nos direitos, se defenda no abandono. Tá. Aluno que chega atrasado no treino. Defenda o abandono. Mas defende, né? Defende. É, porque às vezes acontece, né? Teste de atrasado, tem, não dá pra abandonar, Não né? tem como não. Aluno que manda mensagem às 11h30 perguntando sobre o treino do dia seguinte. Abandono. A gente tá abandonando porque essa era todo domingo, não dá pra Não ver. dá nem pra ver, diga. Faz Ironman depois dos 50. Você não chegou nessa fase ainda, né? Mas Logo, logo.
Defenda ou abandona? Defenda. Não é? Camila, o Pedro fazer 2 Ironman por ano, defenda ou abandona? Se for um internacional e um aqui, eu defendo. Pedro Defendo. comprar inscrição sem avisar. Não, ele não faz não isso. Não é doido. Ele não faz não isso não. Tem toda uma logística pra gente organizar. Deixa eu ver agora. Vamos ver agora. Vamos fazer um quadrozinho rápido aqui. Eu colocaria uma rodada rápida. Vou fazer a pergunta e vocês falam. Um ou outro. Quem é? Camila, Pedro, Camila, Pedro. Tá. Vamos lá. Quem é mais ciumento? Pedro, Quem é mais teimoso? eu. Quem é mais romântico? Pedro, Quem é mais organizado? eu. Quem demora mais para se arrumar? Pedro. Eita! É assim. Quem tem mais paciência? Paciência, eu acho. Não, os dois. Eu sou paciente também. Não. Quem é mais gastador? Eu. Ixi, olha. Menina, até as inscrições internacionais. Quem reclama mais? Passa disso. Quem reclama? Os dois reclamam. Quem manda em casa? Eu, claro. Lógico. E o Mas a Pedro é pergunta- doido em discordar. É só a Camila respondendo. Agora a pergunta que todo mundo queria saber. O Pedro é ele. Quem manda na PL? Eu. Ele é a pessoa, Tá mas vendo? E Na na hora, discussão, quem pede desculpa primeiro? Eita, ele. tá vendo? Essa Na hora de Camila- vocês reclamarem aí. É casca grossa, Camila. Ó, na hora de reclamar, esse treino tá ruim, reclama pra ela. Pode É, reclamar. aquela que manda em tudo e tudo. É, Manda em exatamente. tudo. Faz os É três. Você já chegou a bloquear uma aluna? Disse, não, essa aluna aqui eu não quero não, Pedro, que você treine ela. Não, não precisou bloquear não, porque eu já digo logo a ele, não deixe nem entrar. Já digo logo, vejo ciscando assim, eu digo, olha, Até o Jean fica rindo. nem deixe, nem queira, porque eu já sou padrão PL, padrão PL. Já que a gente sobre o rápido, um responde rápido, agora eu gostaria de ouvir do Pedro e da Camila. Pode ser em uma palavra, ou em uma frase, ou em uma mensagem. Defina o Pedro em uma palavra e Pedro defina a Camila em uma palavra. Ou então do jeito que vocês acharem melhor. Gostaria de... Pedro hoje pra mim é, como eu gosto muito de Melim, meu abrigo. Ele é meu abrigo hoje. Eita, meu Deus. E o Pedro? A Camila, pra mim, hoje, ela é o meu porto seguro. É o amor, família. Ela é muito família, muito amor. Então, com ela eu aprendi a valorizar mais isso, né? Não que eu não valorizasse, mas eu meio que assim, às vezes me era meio disperso, meio avoado pra algumas coisas. A mulher, ela edifica a casa, né? Assim? Que fala, Mari? É a mulher do provérbio, né? É. A Camila é, de certeza. Certo. E aí, Cleiton, tem algo pra... Ainda tem mais de Fique um... tranquilo, Krebs. Fique tranquilo. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pra pergunta, Mariane. Vem pra aqui, Venha, fazer venha aqui. perguntar. Chega, vem. Encosta aqui. Eu tenho uma pergunta. Fica do lado do Krebs. Fica aqui no meio, Vem aqui, aqui ó. no Eu meio. tenho uma pergunta. Não é? Sem quebrar o estúdio. A pergunta é assim. Eu queria saber, Camila, de 0 a 10, o seu ódio das pessoas que botam a lista que vai e não aparece na tenda. 5 mil. Acordo eu vou 2 dizer e 3 da até, manhã eu tô 5 pra mil. organizar o cafezão lá pra todo mundo. 40 pessoas, vai 12. Diga aí, Rapaz, eu ia ficar com ódio Quero no ser mal. organizado. Semana pode. passada tinha lá 60, né? Quando a gente vai olhando assim, você vai olhando. Dá vontade de dizer, vou fazer uma chamada aqui. Se faltou 10, semana é. que vem não tem. Eu faria Desse isso. eu jeito, acho. porque aí sobra aquele montão de comida. Os Às vezes não tem biscoitinhos, pra quem café, dar. Aí fica É. lasco. Não, pode não, As minha gente. frutinhas pior? cortadinhas. O pior é que aí aumenta a responsabilidade, aí a pessoa faz o quê? Não vou botar não o nome na lista, porque se eu botar e não for, vou ser cobrado. Exato. Aí ninguém bota, a pessoa não tá lá, Tá 50, lá. 60. Aí vai um pão e fica pra 3. Exatamente, vai ser assim. Agora pro Pedro, uma pergunta pro Pedro. Queria saber, eu tô perguntando porque foi eu, né, que fiz isso. Quando a pessoa vai fazer parte da equipe, você já diz assim, essa pessoa vai entrar, mas eu já sei que ela não vai fazer nada. O Pedro passa o treino e a pessoa não vai fazer. Você acha que já tem essa pessoa assim? Já diz na cara dela que ela é assim? Não, digo não. Não, você é doido, hein? Não,
Não foi. Se você percebe. Se eu percebo- Isso, você não vai dizer, mas se você percebe assim. Dá pra saber. Eu sei que dá. Dá pra saber. Era essa Responda, Pedro. Eu nunca falaria isso pra você. Agora eu vou dizer pra você. Mas deu pra perceber. Não, dá pra perceber. Às vezes dá pra perceber. Não é? Ele Mas já tem percebe gente que quando diz começa assim, assim, e o cara diz assim, rapaz, esse daí não vai muito. Mas aí surpreende. Aí ele faz totalmente o contrário e vai Aí mais além. surpreendeu, aí Mas é tem bom, gente que já diz assim, surpreende, eu vou fazer pergunta da assessoria, eu vou falar com você depois. Ah, isso aí não vai falar mais nunca. É, exatamente. Esse aí Às já... vezes fala. É. Qual foi o lugar mais difícil que o Pedro já teve? Cabeça? Não, cabeça não, hein? Rapaz, Grande cabeça. figura. Inclusive o cabeça, né? Ele vai vir pra cá pro podcast. Ele a gente vai vai, ele vai se vir. emocionar quando ele vem. Ai, vai ser ótimo. Eu também venho nesse dia, porque eu e o Cabeça Arenga tanto. Não, ele arenga com todo Não, com mundo. quem? pô. Fica com dos todo crianças, Ele arenga com todo mundo. É, E quem- ele falando com o Ribeiro, você tá usando droga! Você tá usando droga lá em Marcelo. Tá correndo 2 meses, tá correndo desse jeito e eu fiquei sem entender Sem se era entender brincadeira, nada. se não era. E ele fala muito sério, né? Ele fala sério, né? Aquele tom sério, então às vezes o pessoal acha que é verdade. Você faz tempo, teve uma menina que entrou no grupo lá e ela entrou e até um dia ele botou brincadeiras. Ei, qualquer pagamento em dinheiro é comigo. Uma coisa assim. Ele tirou e teve um dia que ele tirou uma brincadeira. Não lembro com quem foi. Foi uma menina, não é nem mais aluna. A mulher levou a sério. E o pior é que a mulher no tempo, assim, devia conhecer ele, porque no tempo que a mulher era cliente da esposa dele, da Zenith. Então frequentava lá o salão e conhecia aquele jeito dele todo ignorante, todo fechado, mas que é só resenha, né? É, mas o coração é o tamanho do mundo. Você me contou uma história dele, que ele foi pra uma maratona internacional e tal, né? Rapaz, foi Chegou. engraçado. Conta aí pra gente. Aí ele chegou lá, ele foi sorteado para ir para Berlim, né? As filhas dele colocaram ele na loteria. Das majors tem uma loteria que você se inscreve e você vai por índice. Aí cabeça foi sorteado na loteria. Aí a filha dele mandou mensagem para mim, a Larissa. Pedro, conversa com o pai, não faz ele desistir não. Ele foi sorteado aqui na loteria, ele tem que ir para Berlim. Eu disse, não, sorteou, vai. Aí ele me liga. Ué, vou para Berlim. Eu disse, claro, foi sorteado, né? Oxe, jumento, foi sorteado, não é assim não. A minha filha botou, ô jumento, eu vou. Eu disse, rapaz, claro que você vai, tem que ir. Aí ele foi. Todo mundo, aí chegou lá em Berlim, daquele jeito dele aí, encostou num velhinho que tava lá e fez, tô indo aqui pra minha 8ª maratona. Era 8ª, era 10ª. Aí o velhinho do lado de BH, o seu Nilson, disse, tô vindo aqui pra completar minha 300, essa daqui vai ser minha 300 e pouquinho, eu vou fechar as 350 na Europa, depois eu volto pro Brasil. O cara tava aí, ia passar mais de um mês lá, ia fazer uma, depois de Berlim ele ia pra Polônia, da Polônia ele ia pro outro canto, ia ficar passeando lá na Europa uns 6 meses bom, pra fechar 350 maratonas pra voltar pro Brasil. Diga aí. E a gente faz aqui, né, geralmente uma maratona por ano, né? Isso. Duas por Uma, ano. duas né? por ano. E o cara maratonista, o cara empresário de BH. Essa vai ser só o dinheiro 350. 50 ele. Eita. Ô Pedro, eu tenho uma curiosidade também. Você depois começou a fazer o triatlo. Se você tivesse que escolher só um esporte, qual seria? E eu gostaria que você classificasse também o número 1, número 2 e número 3. Eita. Se eu tivesse que ficar só em um, Sim. eu ficava só na corrida. Qual o número 2? O número 2 é a bike. Número 3. É natação. Mas tá na cara do Pedro mesmo essa resposta. Só queria ter certeza. A natação. Hoje eu já fui. Hoje eu fui. Acordei, nadei e corri. Eu já nadei e corri. Tem as 3 modalidades, é amor, prazer e necessidade. A natação é necessidade. É. Natação, bicho, cada detalhe, é um detalhezinho ou outro que vai fazendo. Vai pra você ver, esse ano, quando na minha prova que eu fiz esse ano, fui lá Brasília, nadei bem, saí da água aqui, peguei a bicicleta, vi todo mundo aqui e eu achei que eu não tinha sido, que daqui de Arapiraca foi o Júnior, aí foi o Paulo Arthur, meu aluno, e foi o Miguel, lá de Marcel. E tava as meninas lá, todo mundo torcendo. Quando eu passei aqui, eu achei que eu não achei que eu tinha saído primeiro da água.
A gente nada ali parecido, eu vi nada naquele ritmo parecido, não é tão forte. Mas eu achei que quando eu comecei a nadar, eu vi ele indo embora, achei que ele tinha ido embora, tinha saído na frente. Quando eu tô no pedal aqui, que às vezes tem umas partes de vai e vem na prova, quando eu olhei, ele vinha atrás de mim. Eu sou, oxe, tá atrás, é? Que você não tem como saber, né? Eu sou, oxe, tá atrás. Eu disse, vou acelerar, vai chegar em mim não, vou acelerar, vou me embora. O tempo de natação, você treina e é 2, 3 segundos. Né? Pouquinho vai diminuindo. Aí você vê, esse ano eu tava lá nadando, que eu disse, tava indo aqui o cara do caquei, tá errado, vai pra lá. Aí eu fui, nadei, saí, eu disse, rapaz, eu acho que não vai ser um tempo tão bom. Acho que vai ser igual das outras vezes. E dessa vez a gente tava nadando, tinha como umas algas lá, como se fossem uns cardumes, a gente batendo no rosto, eu sentindo um negócio batendo em mim, que eu pensei que era água-viva logo no começo. Eu disse, não, mas não tinha condições de ser água-viva não. Se fosse água-viva, eu tava todo queimado já. Tanto que eu saí da água, que a gente nada 2000, aí sai na areia, toma água, aí saí, fui lá, dei um beijo nela, aí voltei pra natação, aí até fiz a outra perna de 1800, bem tranquilo. Saí da água, eu olhei aqui, apertei no relógio pra transição, aí fui, bem tranquilo. Quando eu terminei a prova, que eu fui olhar, aí eu nadei pra 1,47 de pace. Caramba. Nunca tinha nadado assim. O cara tá bem, né, bicho? Foi a melhor natação da vida. É bacana. E esse incentivo também ajuda muito, né? Eu lembro que no Rio de Janeiro não tinha ninguém me esperando lá na prova. Já aqui na Maratona Internacional, além de todos os amigos ali, várias pessoas gritando ali, Cleito, e você olhando para um lado e para o outro. No final da prova, que o Clebinho chegou, na hora ali eu fiquei ali, me segurei, porque você sente aquela, poxa, tem alguém ali por mim. É muito bom, isso é muito bacana. Porque quando eu cheguei, eu fiquei ali esperando, né? Eu cheguei, chegou Letícia, depois você chegou. A gente chegou junto ali. E aí eu imagino você, né? Poder receber ali todos os atletas que estão finalizando uma prova, realizando um sonho ali, a primeira maratona. Então quase eu não saio dali, eu ia ficar ali. Se o cara tivesse deixado, eu ia ficar ali, não ia sair. Ia ficar recebendo todo mundo que tava chegando. Bacana. Porque bicho, é diferente você tá ali, você ter alguém lhe esperando ali, que tá lhe torcendo, que às vezes você tá na prova, o cara grita seu nome, e às vezes porque o cara olhou no número de peito, né? Vê lá o nome, é que dá um grito de incentivo. Por isso que eu gosto de ir para todas as provas com ele, eu gosto de acompanhar. Mas se ter uma pessoa que tá lhe esperando, você vê quanto faz diferença. Quando eu tava esse ano, lá no pedal, teve uma hora no pedal que tava difícil, tava doendo tudo, eu só olhei assim, eu saí, me estiquei aqui, os rapazes, pior que hoje eu não posso nem desistir, porque a Camila vai estar me esperando lá na chegada. Agora já era, tem que ir até... Não, aí das outras vezes ela ficava lá na chegada, mas dessa vez eu olhei lá e vi um negócio, vi um VIP lá para comprar, aí eu comprei para ela poder me entregar a medalha. Aí eu disse, eu comprei esse negócio aqui. Porque tiveram várias que eu fiquei lá, gritei, só faltei me jogar do alambrado, ele nem me viu. Na primeira eu não vi. Também aconteceu isso algumas vezes. Na segunda eu vi. Na segunda, quando eu tô aqui correndo, ela grita, eu olho pro lado, levanta o braço, vi. Aí das outras você via, mas você não tem aquele acesso de chegar perto, né? Você vê bancada, o pessoal tudo não chega perto. Eu disse, não, dessa vez eu vou comprar. Mas você me viu, pra ele me dizia entregar não. a medalha. Ô Camilo, e os atletas chegando antes do Pedro? Aí chega, passa mal, vai pra ambulância, e o outro perde a prova no meio da prova, tá lá passando mal, esticando a perna, e você, cadê meu marido? Eu não fico tão tensa nessa, porque a gente sempre procura, como eu já conhecia os pontos que ele passava, então eu tava sempre em algum ponto vendo como é que ele estava. Então, eu antes da chegada... Já acompanhou o processo. O processo. Na última volta, eu vi que ele estava bem. Eu disse, não, ele não vai quebrar. Não. Na última volta, ele não vai quebrar, né? Aí eu já fico mais tranquila. Pedro, uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de saber também, né? Principalmente os alunos. E Arapiraca em si, né? Porque a galera conheceu e sabe a excelência do desafio que foi o Pedro Lins. O desafio que teve. Será que a gente vai ter a probabilidade de ter mais um desafio desse? Rapaz, como eu disse, eu não sei se desafio Pedro Lins, eu não sei se tem, mas eu tô pensando em outra coisa pra gente fazer.
Parecido até melhor. Bacana, que faça com que a gente um evento bacana pra gente, que engaje mais, que faça com que a gente fique cada vez mais próximo ali, que a gente tenha uma experiência melhor de corrida. Show de Eu já bola. tô pensando aqui em alguma coisa. Isso para esse ano ainda não. Eu já tô maquinando, né? Eu fico estimulando, e como eu disse, né? O desafio, como eu disse, o desafio não foi eu que criei, assim. A gente. Não sei se vocês participou, eu acho que o Cleito participou. A gente não fez um longão lá da Farmapelle? Sim, sim. A gente fez aquele longão da Farmapelle, a gente fez o longão, tudo, terminou tudo. Que a gente saia enchendo por tudo que é lugar aí. Que hoje o pessoal reclama de tudo, né? Às vezes quando vai para uma corrida, hoje, todo lugar. né? Não sei se você lembra que a gente dizia, às vezes, o percurso na hora que ia sair. E dessa vez, no da Farmapelle, eu saí botando por todo canto da cidade aquelas placas. A gente fez umas placas, uma seta, entra aqui, direita, esquerda, em frente. E a gente saiu colocando nos postes aí. Não sei nem se podia, mas se não podia, já foi. É. A gente botou e depois teve que passar para tirar. E deu certo, e foi um. E deu certo. Aí a gente tava lá na Rio Branco, na padaria, conversando. Você vê aí, o Arthur tava lá e tava tomando uma cerveja lá, a gente conversando, café da manhã, o Arthur aqui, e aí do nada foi bem assim. Não tinha, o Rio tava suspenso, né? Era pós-pandemia ainda, o Rio não ia ter. Ele disse: ô Pedro, se a gente fizesse uma maratona aqui, pro pessoal ficar estimulado para treinar, para não parar, vamos fazer. O nome vai ser Desafio Pedro Lins. Aí a gente fez naquele primeiro ano, fez o segundo ano, e o terceiro ano a gente fez aquele só pra gente menorzinho 5 e 10 ali na Perucaba. Mesmo fazer uma maratona em Arapiraca tem que ter uma logística muito bem elaborada. Bicho, Não é fácil, não. Foi E bem no planejado. primeiro, eu lembro que no primeiro a gente subia, passava aqui a avenida, aí chegava lá, ia pro divã, aí tinha que ir no divã, subir Voltar. e de novo, 2 vezes no divã. Caramba, Não é, E Cleiton? voltar pra Na Perucaba. volta, E você voltar pra Perucaba. Rodar a Piraca inteira e não terminar. Cara, e naquele desafio teve um diferencial naquele desafio. Quando a gente fala de engajar, né? Naquele dia vocês correram 42, mas naquele dia o Gustavo andou 200 quilômetros de carro. Tu acredita? Batendo, Indo atrás, voltando. levando gelo, pegando água, vindo no fuzuê. Ele se empolgou tanto naquele dia, se empolgou tanto com a corrida, com o que estava acontecendo ali, que ele já estava envolvido no esporte, mas ele não estava tão envolvido ali. Naquele dia, ele se... Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, que no final de tudo ele tinha rodado quase 200 quilômetros. Diga aí. Caramba. É. É show. E nessa minha primeira maratona, foi a minha primeira maratona, né? Eu já fiz uma maratona e 2 desafios. E na primeira maratona quem tava? O Clebinho, de novo, do meu lado. Clebinho tava lá. Fiz praticamente, me acompanhou quase todo o trajeto na primeira e, cara, olha... E aí fica o recado aí para os familiares, para os amigos. Cara, apoia a pessoa que está fazendo, que está entrando nesse desafio, incentiva, porque se tem algo que faz a diferença nesse momento é de fato ter alguém perto ali de você. O incentivo, assim, sem o apoio de casa, sem o apoio da família, não vai. Né? Principalmente quem está no triatlo, assim, que o cara é casado, tá ali, tem filho, tem responsabilidade de trabalho. Eu digo que quem tem filho assim, criança pequena em casa, porque tem que estar dividindo mais as tarefas, né? Você tem a pequenininha Júlia, você, Sandra, tem que estar se revezando para levar para a escola, quem vai fazer as coisas. Mas até quando se não tem precisa do apoio da família. Se o cara não tiver, se for na contramão, tem que estar de Tem que acordo, ter uma porque base, senão não... tem até uma prova de triatlo, que é aquele Ultraman, os caras, quando você submete a inscrição lá, os caras fazem uma entrevista e eles procuram saber o que é que a família do cara acha sobre ele estar fazendo aquela prova ali. E eu acho... Interessante. Porque o cara pergunta, Sim, o que é que a sua família acha de você estar treinando? Porque se no Ironman a gente às vezes eu treino, quando a gente vai somar horas semanais de treino, às vezes dá umas 20, 25 horas de treino, que até eu tava vendo no Demanda Instagram, o cara disse: meu muito irmão, tempo. eu fico pensando, como é que esse povo faz isso tudo e ainda vai trabalhar? Né? Então, pedal longo ali que eu saí para fazer, às vezes no pico assim que tá de treinamento a 5 horas, 6 horas, mais a corrida, né? Que às vezes o pessoal quando vê, você está doido.
Hoje não tem mais não, mas já dizia, tem muita gente que falou. Então imagina pro cara tá fazendo o cara que vai fazer a prova de Ultraman, o pico de treino dele vai ser 6 horas e meia de pedal, mais corrida, depois no outro dia tem de novo, então aquele tempo que ele vai ficar fora de casa, como é que a família do cara vai gerenciar isso? É difícil. Tem um aluno meu que fez, né? Eu treinei um aluno para fazer. Eu treinei o Felipe Rios, ele fez o B. Aí quando foi agora eu treinei ele de novo, ele fez o duplo contínuo, ele fez a distância de 2 Ironmans contínuo lá no Rio. Aí teve um dia eu cheguei lá, fui falar com ele estava treinando, estava fazendo muito pedal no rolo em casa. Aí a enteada dele disse, ô tio, quando é que vai acabar esse pinga-pinga aqui na sala? E o fedor de suor, o cheiro de suor fica insuportável. Aquele pinga-pinga de suor na sala ali, fazendo aquela poça de suor. E aí você tem que ir para o rolo porque você não consegue estar na pista, sempre tem algum imprevisto, não dá tipo, pra ir. Essa prova que ele ia fazer era uma prova que era meio que um circuito fechado. Era num clube lá no Rio, o pedal tinha uma volta de 7 km. Então imagina aí para ele fazer 360 km num percurso de 7. Era só dando volta. Só dando volta. A natação era na piscina de 50. Então, nadar tudo na piscina de 50. Aí, e a corrida era num percurso de 1 km. Foi e voltou. Para fazer os 84. Jesus, o negócio é complicado. É isso, Clebinho. Agora é o momento que a gente abre para os convidados, né? Aquele momento que eu poderia até pedir o seguinte, né? O que você falaria agora, né? Para quem tá pensando em treinar, né? Porque a gente nunca dá o passo, né, inicial, a gente fica sempre muito pensando, vê todo mundo correndo, postando, vai assistir aqui o corte do podcast e vai pensar, eu podia treinar, né? Pode. Ele pode e tem plenas condições de fazer. Basta ele querer, né? E seguir um passo a passo. Tudo tem um começo. Não precisa ficar querendo ter os melhores equipamentos, ter as melhores coisas para começar. Não, começa no simples. Se não tem um relógio, pode começar com o telefone. Se não tiver um telefone, pode começar com um cronômetrozinho. Para treinar, basta querer. Não corro, mas pode começar a caminhar. Do caminhar, daqui a pouco está correndo. E do que está correndo pouquinho, daqui a pouco está correndo muito. Você vê, eu só queria fazer prova de 5 km. Mais do que 5 eu não vou fazer. Eu já fiz essa afirmação. E é triatlo. Aí essa afirmação já caiu por terra lá atrás. Você já pensou em fazer um Ultraman? Não, nunca pensei. Eu já pensei e dispensei. Eu disse, não vou não fazer isso aqui, senão. Explica ao público que é o Ultraman, porque a galera não pode não saber. Se eu for fazer isso aqui, eu vou esquecer do resto todo, vou ficar só treinando para isso aqui. Qual é a distância do Ultraman? O Ultraman é o do Brasil que tem aqui, são 10 de natação, 420 de bike. Caramba. E uma dupla maratona, 84. Aí divide. No primeiro dia é a natação, mais 140 de bike no primeiro dia. São 3 dias, né, de prova. Tá, aí é 10 mais 140 e 145. No segundo dia, o restante da bike, os 200 e pouquinho. Aí tem uma elevação que sai de Angra para o Rio de Janeiro. Aí os caras sobem lá uma serra de Lindes, tem muita subida, é uma prova pancada assim. E no último dia, a dupla maratona. Só 84. É essa prova aí que a galera faz a entrevista e pergunta se a família dá apoio. Não, se dá apoio, aí quem não vai ter família mais não. Não apoio, não quero. O cara quer entender qual a vibe do atleta, né? Mas para chegar nisso aí, ele pode começar caminhando. Não se coloque obstáculos. Né? Não vá pelo que os outros dizem. Não vá pelo que você sente, pelo pensamento e o que você quer. E pode ser só caminhar. Eu quero só caminhar. Pode ser só caminhar. Eu quero correr só 5 km. Pode ser só 5 km. Pode ser só 10. Depois ele vai evoluindo. Pode ser 21, pode ser 42. Pode ser o que ele quiser. Só não acordar cedo e fazer a caminhada já é de grande valia já ali.
vai que a vontade chega, né? Vai que a vontade chegar. Vai chegar. É isso aí. Hoje a gente descobriu, né, que por trás de assessoria, né, de uma tenda, de um treino, de uma prova, até de um Ironman, existem pessoas. E talvez a maior prova do Pedro não seja terminar um Ironman, mas talvez seja continuar construindo, ao lado da Camila, né, uma história onde o esporte virou profissão, amizade, né, companheirismo e praticamente, né, fazer com que as pessoas mudem de vida, né, seja mentalmente ou seja se exercitando. E é isso aí. Muito obrigado ao Pedro, à Camila e a todos vocês que nos acompanham, ao meu irmão, né, que sempre está aqui do meu lado acompanhando. A nossa parceria que cada dia fortaleça mais. E quem tiver disponível a fortalecer também, né? É sempre bom. A gente não é pindão não, mas quem quiser chegar junto para compartilhar com a gente aí, dividir a sua marca, para que a gente possa alcançar as pessoas também e mostrar, assim como o Ribeiro Seixas Cesta Básica e o B7 Neck Nutrition. apoia e incentiva o esporte e as pessoas a ter uma história bacana que a gente acabou de ouvir aqui por trás dessas duas pessoas que fez com que Arapiraca e Alagoas aí gostassem tanto. E tenho certeza que logo logo vai ser uma das assessorias mais conhecidas do Brasil. Amém. Amém. Quantas pessoas mudaram de vida aí e a gente não sabe, foi através da assessoria, né? Verdade. E aos pouquinhos a gente está trazendo aí, está pesquisando essas pessoas para colocar aqui na mesa e poder conversar e Bacana. dividir a história. Muito bacana. Uma coisa importante que a gente vai começar a fazer, deixar lá uma caixinha, quem vocês gostariam, quando a gente colocar o que vocês gostariam de saber das pessoas, isso é importante, né? Às vezes a gente traz o que a gente vem do nosso coração, mas às vezes vocês querem saber outras coisas também. Na nossa logo, vocês percebem que tem um rapaz correndo ali e tem um braço, né? A gente ainda não trouxe nenhum convidado do fitness, da musculação, mas a gente já tem aí Agenda. pré-engatilhado aí duas pessoas aí que vão vir aqui, vai ter muita ideia boa para trocar e conversar, gente. Muitas resenhas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão, Valeu, um abraço. obrigada. Tchau, tchau. Vou tirar um retrato, né? Tirar o retrato. Eu vou ficar devendo a medalha.